Agora que você já teve uma visão geral da apresentação do nosso curso, inclusive nós tratamos ali de forma geral as áreas de conhecimento que a gente vai detalhar aqui, a gente começa com a primeira área de conhecimento. Na verdade, essa primeira área de conhecimento é o objetivo máximo que a do DMBOK ele quer atingir dentro das organizações, que é ter uma boa governança de dados. Quando você desenvolve uma boa governança de dados, você consegue manter projetos e soluções em dados de forma sustentável. Não adianta nada você pensar que ter áreas consolidadas na ciência de dados, engenharia de dados, arquitetura de dados e etc., você consegue manter projeto sustentável. Você precisa também ter o apoio de uma boa governança de dados. Isso porque a governança ela atua no nível estratégico. Eu costumo até citar que quando o nível estratégico ele não consegue entender a importância que os dados têm para dentro da sua organização, todo o trabalho que é realizado ali abaixo basicamente não vai surtir nenhum efeito. Isso porque atualmente nós estamos lidando com organizações cada vez mais orientadas a dados. Nós chamamos então de cultura data-driven. Só que para essas organizações serem cultura data-driven, elas precisam ter uma boa implementação de governança de dados. Quem está acima, ali no nível estratégico, consegue perceber a importância que os dados têm para a sua organização. E é por isso que eles possuem soluções de dados e são soluções consistentes e duradouras também, porque estão apoiadas ali pela governança e arquitetura de dados. Então, o objetivo exatamente do DMBOK é exatamente fomentar a boa governança dos dados, né, partindo do pressuposto então do gerenciamento dos dados que devem ser feitos de forma consolidada dentro das organizações. Então, diante dessa prévia, essa introduçãozinha que eu fiz aqui para você, a gente começa então a falar sobre a primeira área de conhecimento, que é a governança de dados, e exatamente por ser a primeira que mostra exatamente o objetivo que nós queremos ter aqui dentro de uma organização. Então, quando nós falamos de governança de dados, você pode pensar que ela está muito associada e tem como objetivo final a gestão de dados. E quando você fala em gestão de dados, você tem que é a função na organização que vai cuidar do planejamento, o controle e a entrega de ativos de dados e de informação. Então, o objetivo geral da governança de dados é ter uma boa gestão de dados, que vai cuidar desde o planejamento, o controle e a entrega de ativos de dados e de informação. Então, as empresas que olham com bons olhos para a governança de dados são empresas que primeiro passaram a enxergar os seus dados como ativo organizacional. Isso é importante. São empresas então que estão com essa cultura data-driven, ou seja, cultura de empresas orientadas a dados. E exemplos então você tem a Amazon, você tem a Fintech Nubank, você tem o Uber, você tem outras startups aí que estão em alta no mercado, empresas que estão em alta no mercado porque elas trabalham com essa orientação a dados, utilizam seus dados ali inclusive para estabelecer uma tomada de decisão cada vez mais efetiva. E se essas organizações elas são data-driven, são orientadas a dados, automaticamente elas precisam ter uma boa implementação de governança de dados, porque aí você consegue manter soluções de forma consistente e duradoura no que tange a dados. Essa função da gestão de dados vai incluir disciplinas de desenvolvimento, execução e supervisão de planos, políticas, programas, projeto, processo, prática e procedimentos. Olha só, então aqui nós temos algumas disciplinas de desenvolvimento, execução e supervisão de planos. E aí a gente tem aqui alguns P's: planos, políticas, programas, projetos, processos, práticas e procedimentos. Ao final dessa aula eu vou mostrar para você uma imagem que trata exatamente dessa quantidade de P's aqui da governança de dados e por que cada nome desse aqui é importante. Inclusive essa quantidade de P's aqui, plano, política, programa, etc., ela realmente diferencia e
destoa de qualquer outro tipo de projeto, né, qualquer outro tipo de objetivo macro que você teria no que tange à governança de dados. O objetivo então é que você possa controlar, proteger, distribuir e aperfeiçoar o valor dos ativos de dados e informação. Então, controlar, você tem que ter esse controle para manter um projeto sustentável e consolidado. Proteger, aqui faz mensuração aqui a segurança da informação, inclusive a gente viu que uma das áreas de conhecimento dentro do DMBOK trata exatamente sobre segurança. E aí tem a distribuição, a forma como você vai apresentar isso para outras áreas também. Então, o que você faz aqui na governança de dados deve estar visível e transparente para que outras áreas, como a área da arquitetura de dados, possam se beneficiar das diretrizes que são elaboradas aqui na governança de dados. E, acima de tudo, o objetivo seu também deve ser aperfeiçoar o valor dos ativos de dados e informações, ou seja, pensando na melhoria contínua cada vez mais no que tange aos dados que você possui em sua organização. Diante então da gestão de dados, a gente tem também a governança de dados, que ela consiste no exercício de autoridade e controle, desde o planejamento, monitoramento e execução sobre o gerenciamento de ativos de dados. Então, basicamente, o que nós vimos sobre a gestão de dados, nós temos a área de governança de dados que vai estar atuando nesse objetivo desde o planejamento, o monitoramento e execução, exatamente no gerenciamento de ativos de dados. O programa de governança de dados é fundamental para assegurar a origem e qualidade dos dados, sem os quais se torna muito difícil uma empresa orientada a dados tomar uma decisão. Por isso é fácil encontrar recomendações de diversos autores enfatizando o programa. Então, quando a gente fala de governança de dados, a gente tem que pensar desde o momento da coleta dos dados, né? Ou seja, pensando na origem e na qualidade dos dados. Ou seja, cada vez mais em soluções de dados, nós enfatizamos a importância lá no curso de Data Lake e no curso também de ecossistema Hadoop, de que diante do V de variedade em Big Data, você vai trabalhar com dados de diferentes fontes e também diferentes formatos, que é uma coisa realmente nova quando você pega outras abordagens anteriores como BI e o Data Warehouse. Lá você trabalhava apenas com dados estruturados. E aqui, quando você trabalha em soluções orientadas a Big Data, agora você trabalha com uma variedade de dados, ou seja, dados vindo de diferentes fontes e diferentes formatos. Só que a despeito disso, qual é o objetivo da governança de dados? É estar avaliando a origem e a qualidade desses dados que são coletados ali para dentro da organização. Então você não vai interferir no trabalho que vai ser realizado, mas você vai fazer um processo de verificação e validação se há ou não qualidade naqueles dados. Porque caso contrário, quando eles são coletados para a organização, eles vão trazer problemas que vão estar evoluindo negativamente ali naquele projeto, e assim o gerenciamento de dados ficará muito complicado nesse caso. Por isso é fácil encontrar recomendações de diversos autores enfatizando o programa. Então, quando você coloca pesquisa sobre governança de dados, você tem uma série de informações importantes que podem estar orientando como que a governança de dados deve ser realizada, né? Então, inclusive, quando nós elaboramos o curso de governança de dados, nas aulas de governança de dados a gente nem citou nada referente ao DMBOK. Por isso que você deve pensar, mas o professor está falando aqui de governança de dados, mas eu já vi governança de dados no outro curso. Ok, você viu no outro curso, só que agora a aula que focada em governança de dados é com foco no DMBOK. Então, muita coisa que eu for falar aqui nessa aula, você não vai encontrar no curso anterior. E aí, por isso que é bom você ter essas duas visões da governança de dados no mercado e da governança de dados pela visão do DMBOK, que você então acaba complementando ainda mais o seu conhecimento. Isso vai te ajudar a consolidar o seu conhecimento. A governança de dados ele é um procedimento de tomada de decisões e responsabilidades para com os processos relacionados aos dados, baseando-se em políticas, normas e restrições. Então note que aqui nós temos a ênfase
na tomada de decisão, nós temos a ênfase nas responsabilidades também para com os processos relacionados aos dados, que vão se basear em políticas, normas e restrições. O foco de atuação do programa pode variar de organização para organização, ou seja, o DMBOK ele não vai trazer aqui uma verdade prescrita que deve ser seguida do início ao fim. Não, ele vai trazer uma série de boas práticas, porém você deve adotar essas boas práticas de acordo com a sua organização. E para ser estruturado e eficiente, é preciso que as organizações definam suas necessidades de gestão de dados, bem como os objetivos a serem atingidos e, a partir desse ponto, delimitem o escopo de atuação. Diante, então, dessa constante verdade aqui que nós temos, você tem aqui que as organizações, primeiro, elas devem ter muito bem o foco, qual é o seu objetivo, e aí, diante disso, elas devem definir as suas necessidades de gestão de dados. Então, como que a gente quer ter uma boa gestão de dados, né? O que a gente está disposto a pagar? O que a gente está disposto a correr de risco para ter essa boa gestão de dados? Quais os objetivos de negócio que nós queremos atingir? Então, diante disso, dessas respostas que a organização ela vai então adaptar as boas práticas de governança de dados que serão expostas aqui no DMBOK, justamente para a sua organização, para ajudar a atingir as metas estratégicas e objetivo de negócio. Essa é uma imagem que eu gosto bastante porque ela fala em detalhes um pouco mais sobre a governança de dados. Então você tem o desenvolvimento profissional, você tem também a comunicação e a qualidade do processo de gestão de dados. Então tudo isso está envolvido aqui na governança de dados. Além disso, você tem a gestão da documentação e conteúdo, gestão de metadados, segurança dos dados, armazenamento dos dados, integração dos dados, trabalhar o processo de gestão de Data Warehouse e Business Intelligence, trabalhar a gestão de qualidade de dados, trabalhar a modelagem de dados e trabalhar a gestão de dados mestre e de referência. Em outras palavras, você precisa de todas essas áreas de conhecimento aqui para que você consiga ter uma boa governança de dados. E note que a governança de dados ela vem logo acima, ou seja, essas áreas de conhecimento aqui elas sempre vão estar olhando para cima e vão estar esperando diretrizes e políticas exatamente da área de cima, da governança de dados. Então, se a governança de dados ela não for bem implementada nas organizações, vai ter um impacto diretamente nas áreas de conhecimento que nós vimos aqui abaixo. É uma informação e uma frase que eu costumo dizer que os erros do líder são líderes do erro. Então, quando o erro ele acontece aqui embaixo, em alguma área de conhecimento, tem um grande impacto negativo. Agora, se esse erro acontecer aqui em cima, na governança de dados, esse erro ele vai ter um impacto muito maior. Por isso que as organizações precisam desenvolver uma boa governança de dados. E note que logo abaixo dessas áreas de conhecimento, aí você tem a área de arquitetura de dados. Então, quando eu gravei o curso referente à governança de dados que eu citei para você na última aula, nós trabalhamos ali de forma sequencial. Primeiro, um nível mais estratégico, trabalhando com governança de dados, depois em um nível intermediário, trabalhando com arquitetura de dados e por último, em um nível mais baixo, mas não menos importante, trabalhando então com a qualidade de dados. E aí o interessante é que de fato o DMBOK ele pensa também nessa forma, né? Ele trabalha primeiro com governança de dados, aí vai citar outras áreas de conhecimento e você vai ver também que a arquitetura de dados ela depende muito do que foi definido nas diretrizes diretamente da governança de dados. Essa é uma outra imagem que eu também gosto bastante, é uma imagem extraída diretamente do DMBOK, onde você pode ver a governança de dados, que é o ponto central, é o objetivo principal que nós queremos aqui dentro das organizações, mas para a gente conseguir atingir a governança de dados, a gente depende também de outras áreas de conhecimento. Quais são elas? A gestão da arquitetura de dados, o desenvolvimento de dados, gerenciamento de operações, gerenciamento da segurança de dados, gerenciamento de dados mestre e referência, gerenciamento de Data Warehouse e Business Intelligence,
gerenciamento da documentação e conteúdo, gerenciamento de metadados e gerenciamento da qualidade de dados. Aí vem uma pergunta: eu tenho que saber todos esses nomes? Seria interessante. Porém, saiba que não é nada fácil você aprender isso aqui, porque são 11 áreas de conhecimento. E aí, considerando que no teu edital lá não vai ter só DMBOK, vai ter ITIL, vai ter COBIT, vai ter PMBOK, vai ter muitas outras metodologias, frameworks que você também vai ter que saber. Então a melhor forma e a recomendação que eu passo a você é: não tente decorar esses nomes, não tente. Tente entender a necessidade e quais seriam as características para que você tivesse uma boa governança de dados. Então, no momento em que você começa a entender o que é governança de dados e por que é importante, aí você começa a perceber: poxa, para eu ter então uma boa governança de dados, eu tenho que ter o quê? Aí você pensa: eu tenho que ter uma arquitetura de dados, eu tenho que ter uma boa gestão da segurança dos dados, eu tenho que ter uma boa gestão de um Data Warehouse e um Business Intelligence, eu tenho que ter uma boa gestão de metadados, e por aí vai. Então as aulas aqui, cada aula que a gente vai ter comentando sobre cada área de conhecimento vai te ajudar a você entender então a necessidade. Então o que eu quero passar para você em cada aula é por que essa área de conhecimento é importante, que tipo de problema ela busca resolver. Então à medida que você entende isso, você não precisa ficar atrelado ali ao nome daquela área de conhecimento, né, e se ela pertence ou não dentro do contexto das áreas de conhecimento do DMBOK. Eu queria finalizar essa aula com essa imagem que eu falei para você no início da aula, que a gente ia trabalhar com esses P's que a gente viu aqui na governança de dados. São em torno a 8 a 9 P's e aqui a gente começa com patrocínio. Quando você fala de governança de dados, você tem o P de patrocínio, ela é representada pela alta gerência da organização. Então você vai ter aqui o poder, persuasão, ROI, reputação, driver e etc. Então para você ter um bom programa de governança de dados, você primeiro precisa investir. Isso mesmo, investir dinheiro. E esse investimento de dinheiro, ele deve ser atrelado exatamente ao retorno que vai ser aplicado ali daquele investimento. Então uma empresa e organização que quer manter uma boa governança de dados, ela tem que investir. Investir em quê? Primeiro, investir em treinamento com o seu time, com a sua equipe. Investir também em soluções orientadas a dados. Investir em ferramentas, em processos, em uma cultura data-driven. Então, para isso, você precisa de patrocínio. Você tem também a política de dados. A governança de dados ela precisa de uma política. Essa política ela vai trabalhar com o compartilhamento, uso de dados, integração dos dados, a qualidade dos dados, a segurança, o alinhamento de gerência, o acordo de nível de serviço, Service Level Agreement, entre produtores e consumidores de dados. Então, muito do que a gente vê aqui na política de dados são representados pelas áreas de conhecimento que a gente vai falar aqui no curso. Então, é por isso que o DMBOK ele trabalha com essa área de conhecimento, mas essas áreas de conhecimento estão envoltas ali especialmente do ponto central do DMBOK, que é a governança de dados. Aí você deve entender também que a governança de dados ela envolve papéis e pessoas. Então você deve entender qual é o papel que cada pessoa desenvolve ali no contexto da governança de dados. Você tem também os processos. Esse processo é importante porque cada organização tem os seus processos específicos. Então você não vai trabalhar de forma prescritiva dizendo o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Pelo contrário, cada organização vai ter que adotar, de acordo com as necessidades e objetivo de negócio, de acordo com seus processos, algumas métricas e algumas boas práticas para implementar então um bom programa de governança de dados. Então você tem aqui o ciclo PDCA, aí você tem atividades, políticas, medidas, você tem responsabilidade, autoridade, comunicação, monitoração, controles, tudo isso são informações e diretrizes mediante ao processo organizacional que é específico de cada organização. Você tem o P de programa também, e aí diante disso você vai ter aqui
boas práticas do DMBOK, você vai ter a própria qualidade de dados, a segurança, BI, o DW também, você tem arquitetura e integração. Os programas vão estar associados a projetos também, então é importante você olhar dentro da sua organização hoje e pensar, algumas organizações similares à minha já desenvolver algum tipo de projeto de governança de dados onde a gente pode nos inspirar. Então, é uma outra perspectiva também que vai te ajudar numa boa governança de dados. Você tem procedimentos específicos também e por último você tem padrões. É importante trabalhar com padrão quando a gente fala de governança de dados. Mas padrão de quê? Padrão de como lidar com dados, como lidar com metadados também e outras características a mais. Então essa parte, essa imagem aqui, ela nos mostra que o grandioso trabalho que é feito aqui na governança de dados e como que você pode implementar uma boa governança de dados dentro de cada organização.